E aí nós vamos reparar tudo. Provérbios, capítulo 17 e o versículo 17, também, a palavra diz o seguinte, a minha tradução é a Nova Versão Transformadora, e diz o seguinte: o amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. E novamente, o amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. Nós vamos falar nessa manhã sobre amizade, a importância de nós termos pessoas que se importam conosco e termos pessoas com quem nós nos importamos. A importância da amizade, a importância dos vínculos, a importância das relações que nós estamos tendo e que nós temos tido. E para iniciar, gostaria de seguir pela definição que a palavra amizade, ou seja, a amizade, na verdade, ela tem conotação de uma relação afetiva entre os indivíduos. É o relacionamento que as pessoas têm de afeto e carinho por outra. Possuem um sentimento de lealdade e proteção. Vou falar novamente, a amizade é o vínculo de relação afetiva entre os indivíduos. É o relacionamento que as pessoas têm de afeto e carinho por outra, e possuem um sentimento de lealdade e proteção. E num mundo cada vez mais globalizado, como nós vivemos, cada vez mais capitalista, cada vez mais consumista, cada vez mais individualista, se faz necessário o aprofundamento nas relações e nos vínculos com as pessoas que têm importância e relevância em nossa vida. No mundo cada vez mais individualista, como o que nós vemos hoje, faz-se necessário que nós venhamos nos preocupar e nos importar ainda mais com as pessoas, com a relação com as pessoas que nós temos à nossa volta, ou que estão conosco a todo tempo e em todo momento. Numa época de supervalorização e exposição que nós estamos vendo do ter, aproximar-se do outro ou criar vínculos adquire um viés de troca de favores, criando um ambiente em que o primeiro favor não retribuído gerará um ambiente inóspito. Nessa época que nós vivemos, infelizmente, nós percebemos que muitas pessoas têm relação com outras ou buscam ter vínculos com outras, puro e simplesmente para adquirir favores. Ou gerar uma dívida para o outro, na intenção que o outro pague essa dívida quando possível. E na primeira oportunidade em que essa dívida ela não é sanada, ela não é paga, nós nos frustramos. Porque nós entendemos que o outro, ou que nós para o outro, teríamos uma obrigação, uma obrigatoriedade em cumprir o pagamento dessa dívida. E a amizade não é isso. Um vínculo, uma relação não é isso. Mas, nesse contexto em que nós estamos inseridos, relações e criação de vínculos gera esse viés, essa tendência de nós fazermos as coisas esperando algo em troca. Eu sempre brinco que o presente do outro que eu vou dar, Pastor Gilson, é medido na régua do que me dão. Uma vez minha mãe me deu, no aniversário, eu até falei isso já aqui, uma regata. Eu não curti. Fiquei bravo. E aí, velho, sou filho. Para sua filha mais nova, você dá um presente top. Para mim, você vem com essa camisa de 15 conto. Aí no aniversário seguinte, eu não vou dar também, não. São Paulina roxa, ela. Não vou dar presente também, não. Aí a Vanderlei, se converte. Vira crente. Aí fui e ainda dei o presente para ela. Mas olha que louco isso. É um exemplo de brincadeira, mas
Esse tipo é o tipo de relação que nós temos tido hoje em dia. Dependendo do que você fizer para mim, eu vou fazer para você. Dependendo do que você me entregar, eu vou entregar para você. À medida com que você me medir, eu também medirei você. E quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para os ensinamentos, quando nós olhamos para a Bíblia, e principalmente Provérbios, que fala muito sobre amizade, nós percebemos que isso não é um vínculo verdadeiro de relação de amizade. O amigo não é isso. E esse ambiente inóspito, que muitas das vezes são criados, ele faz com que nós nos esqueçamos de valorizar aquelas pessoas que constantemente têm se mantido fiéis, sinceros e leais a nós. Esse ambiente que nós às vezes criamos, ou que é criado, nos faz esquecer das pessoas que a todo tempo e a todo instante têm estado ao nosso lado, independente da circunstância. Porque a partir do momento em que eu não tenho uma retribuição, eu começo a disseminar isso para todos os vínculos que eu tenho, imaginando que esse será um padrão seguido por todos, quando na verdade não é. E nós precisamos trazer à memória a importância que as pessoas que têm se mantido ao nosso lado têm ao longo dessa caminhada. Esse ambiente inóspito, nos faz esquecer do significado e do valor das amizades, da disponibilidade para ajudar o outro, da dedicação e do esforço, sem aguardar nada em troca, do altruísmo e da ação de ser um doador. O ambiente que nós criamos, ou o ambiente que é criado, nos faz esquecer da essência da amizade, que é se doar ao outro. É uma doação altruísta. Olha, eu vou te ajudar e eu não espero nada em troca, ainda que você queira me retribuir lá na frente, eu não espero isso de você. Estou te ajudando porque eu te amo e eu me preocupo com você. Se lá na frente você vai me devolver isso, não interessa. O importante é que o agora, um está ajudando o outro. Essa é a essência do vínculo, de uma relação verdadeira. E perceba que, como nós lemos, o autor de Provérbios, ele fala, olha, o amigo, ele é sempre leal. Mas na hora da dificuldade, nasce um irmão. E é mais louco ainda, porque tem um versículo em Provérbios que ele fala, olha, quando você estiver passando por uma dificuldade, você não vai buscar um familiar teu. Você deve buscar o teu vizinho, o teu amigo. Olha que louco isso, a importância que a Bíblia dá para a amizade. Porque às vezes o teu parente está longe, e é o teu amigo, o teu vizinho que você tem que recorrer. Não é verdade? Às vezes, minha mãe, por exemplo, os parentes dela é tudo lá do Rio Grande do Norte, ela não tem um parente aqui em São Paulo. Então, se ela precisasse de alguém, ou ela recorre a mim, que estou um pouco distante dela também, mora longe, ou ela vai ter que recorrer aos amigos próximos dela. Perceba a importância da amizade em nossa vida. Em dias como estes que nós estamos vivendo, ter pessoas que se importam é muito importante. E aqui eu até peço perdão pela redundância, mas eu vou repetir. Ter pessoas que se importam é importante. Em dias como esses, de individualismo, de isolamento, de afastamento, ter pessoas que se importam é extremamente importante para nós. Pessoas que se importam, elas não se importam em dizer a verdade, mesmo que a verdade, às vezes, seja um pouco dura. Ter pessoas que se importam, e ser uma pessoa que se importa, é não se importar em dizer a verdade, ainda que essa verdade machuque num primeiro momento. Ainda que essa verdade seja dolorida num primeiro instante. E aqui eu lembro o que Jesus disse, olha, num primeiro momento a correção parece ser dura,
mas ela produzirá frutos lá na frente. Ter pessoas que se importam e ser uma pessoa que se importa tem que ser verdadeiro, tem que dizer a verdade, ainda que a verdade doa, mas é necessário. O amigo verdadeiro é aquele que fala a verdade, é aquele que corrige. O amigo verdadeiro não é aquele que você está vendo você se direcionando por um caminho errôneo, por um caminho que vai te levar à destruição e não fala nada. Não, ele vai te corrigir. Se você vai seguir ou não o conselho dele é outra coisa, mas ele te corrige. E num primeiro momento possa até ser que ele fale, me deixa, e se afaste um pouco de você. Mas lá na frente ele vai lembrar que alguém falou que não deveria ter feito aquilo. E aí ele vai falar, aquele era um amigo verdadeiro. O amigo de verdade, aquele amigo que se importa, ele fala a verdade, independente da dor que essa verdade vai causar. Pessoas que se importam, não se importam em sofrer juntos, pois elas entendem que juntos serão mais fortes. Ser uma pessoa que se importa e ter uma pessoa que se importa conosco é sofrer junto. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 em diante, diz que o cordão de 3 pontas, acho que é isso, 3 dobras, ele não se arrebenta. Ou ele é mais difícil de se arrebentar. E ali também fala que, olha, é melhor que sejam 2 do que 1, porque se um cair, o outro o ajudará a levantar. Aqui não é só relação homem, mulher, casal, não, aqui é a relação de amizade. É melhor que sejam 2, porque se um cair, o outro o levantará. Perceba que a queda pressupõe que houve um tempo de dor, um tempo em que se feriu, um tempo em que se machucou. E o amigo, a pessoa que se importa de verdade, ela não se importa em sofrer junto, ela vai caminhar contigo, independente do momento que você está vivendo. Porque ela sabe que se você cair ou se ela cair, o outro estenderá a mão para levantar. Altruísmo. É isso, irmão João. O irmão João falou que nós sozinhos não somos nada. E é uma realidade, nós somos seres criados para termos relação com o outro. Pessoas que se importam, elas não se importam em se doar, porque elas entendem que esta ação gera uma reação ao ambiente que nós estamos inseridos. Não tem aquela frase que diz que gentileza gera gentileza? É isso. Pessoas que se importam, elas não se importam em se doar, elas vão se entregar, elas vão se doar por você e por mim, ou nós vamos nos doar por outras pessoas, porque essa ação, a ação de se doar, gera uma reação no ambiente em que nós estamos inseridos. Pelo exemplo, olha aquela amizade. Uma pessoa se doando pela outra, se sacrificando, se doando, se entregando em favor daquela outra pessoa. Precisamos seguir esse mesmo exemplo. As nossas ações, elas geram reações no ambiente em que nós estamos inseridos, no ambiente em que nós fazemos parte. Pessoas que se importam, elas não se importam em se doar. Jesus não se importou em se doar. Ele foi o exemplo maior de doação. E ele disse aos seus discípulos, olha, hoje eu não vos chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor vai fazer. Hoje eu vos chamo de amigos. Isso é maravilhoso, irmãos. Amigos de Deus. Que privilégio. E ele se doou, ele se entregou. Pessoas que se importam, não se importam em demonstrar que nos amam. Pessoas que se importam, não se importam em demonstrar que nos amam. Não se importam.
E a demonstração do amor, ela não são só palavras soltas ao vento, não. É a prática, é a vivência, é o cotidiano, evidenciando o amor que nós temos pelo outro. Pessoas que se importam, elas não se importam em demonstrar, em evidenciar o amor que nós temos pelo outro. Jesus, ele era Deus quando esteve aqui enquanto homem. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus sabe que Lázaro, ele morre, quando ele recebe a notícia, Jesus, Lázaro, o teu amigo morreu. O que a Bíblia nos fala? Jesus chorou. Ele chora porque ele sente a dor da perda de um grande amigo. Ele externa esse sentimento a partir daquela ação de chorar. Sentir a dor do outro. Com certeza ele sabia o que aconteceria mais para frente. Ele saberia que ele iria ter com as irmãs e que a pedra seria removida e que ele diria, Lázaro sai para fora, e Lázaro sairia para fora. Mas enquanto ser humano, ele não se preocupou com aquilo, ele quis externar aquela dor que ele sentiu naquele momento. Dizendo, olha, meu Deus, e ele chora. Jesus chorou. Qual foi a última vez que você demonstrou amor pelo teu amigo? Ou que o teu amigo demonstrou amor para com você? Pessoas que se importam, não se importam em demonstrar que nos amam. Pessoas que se importam, elas não se importam em caminhar conosco, ainda que os caminhos não sejam fáceis. Elas vão caminhar juntos. Ah, mas é um caminho cheio de espinhos. Elas estarão juntas. Ah, mas é um caminho pedregoso. Elas estarão juntas. Mas é um caminho difícil. Elas estarão juntas. Pessoas que se importam, elas não se importam em caminhar conosco, independente se os caminhos são fáceis ou não, se é longo ou não, se o percurso é transitável ou não, elas vão continuar caminhando juntas. Elas não se abandonam. Se eu me importo, eu vou continuar caminhando. Se você se importa, você vai continuar caminhando. Se o outro se importa, ele vai continuar caminhando também. Pessoas que se importam, elas não se importam em perdoar. Ainda que para isso nós tenhamos que deixar o nosso orgulho de lado. Lá em 1 Coríntios 13 fala, né? Olha, tenta não arrumar treta com ninguém, tenta não arrumar briga com ninguém. E se arrumar, perdoa aí, vamos viver em paz. E pessoas que se importam, elas perdoam. O perdão não pressupõe o esquecimento, mas pressupõe que não vai machucar mais. E numa relação, num vínculo, perdoar é fundamental. Porque tanto nós machucamos, como nós somos machucados também. E você pode até rememorar a sua dor, quem te machucou, mas isso não te machuca mais. Porque você já liberou o perdão. Enfim, irmãos, ter pessoas que se importam e ser uma pessoa que se importa é de grande importância para que nós possamos rehumanizar as nossas relações. Rehumanizar, tornar humano de novo. Essa relação virtual, essa relação de troca de favores, essa relação de escambo, né? Porque no escambo é que ela funcionava assim, né? Ó, eu tenho uma galinha, eu tenho um porco, vamos trocar? Vamos. Isso é pouco, isso não é suficiente. Para que nós possamos deixar isso de lado, precisamos rehumanizar as nossas relações, um com o outro. Rehumanizar relações é buscar vivê-las aqui
e agora. As pessoas precisam de nós aqui e agora. Nós precisamos do outro aqui e agora. Nesse sentido, irmãos, nós podemos até argumentar que, mas nós temos um amigo que se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. E eu tenho para mim que realmente esse é um excelente argumento. Você dizer, não, irmão, o meu amigo é Deus. Amém. Válido. Genuíno. Mas nós precisamos lembrar que Cristo, Ele, através das suas ações, através das pessoas que estão ao nosso redor, através daqueles que Ele coloca ao nosso lado, Ele pode manifestar-se através delas. O nosso amigo é Deus? É. Mas quando eu vejo a manifestação de Deus? Através das pessoas que Ele coloca ao meu lado. Perceba você, quando você está na sua casa, ou no teu trabalho, enfim, perceba que quando você está a falar com Deus, você fala, Senhor, fala comigo, fala ao meu coração. Ou quando você está pedindo algo para Deus, olha Deus, estou precisando tanto de algo. E quando você, assim, do nada, inesperadamente, pedindo que Deus revele algo a você, pedindo que Deus fale ao seu coração, pedindo que Deus ministre a tua vida, ao teu coração, inesperadamente, alguém te manda uma mensagem, alguém te liga e fala algo que você precisava ouvir. Se isso não é a manifestação de Deus, eu não sei o que é. Ele é o nosso amigo, e como tal, Ele usa os amigos terrenos para nos abençoar. Alguns dias atrás, eu estava num dilema, pessoal, faço, não faço, e aí eu não ia fazer uma determinada coisa. Aí um rapaz que eu fiz amizade recentemente, o Léo, ele me mandou uma mensagem, cara, continua fazendo tal coisa, porque isso tem me abençoado bastante. Aí, olha só que loucura. Continuei fazendo uma determinada coisa, e aí passa-se mais alguns dias, eu percebo que aquilo, numericamente, quantitativamente falando, não estava, na minha cabeça, não estava fluindo tanto, e eu falo, essa é a última vez que eu vou fazer. Fiz. E aí, saí de casa, fui resolver um negócio, aí uma prima minha me mandou uma mensagem. Olha, eu fui diagnosticada com ansiedade. E você não sabe como isso que você tem feito tem gerado frutos na minha vida. Olha que louco isso, irmãos. Quer dizer, eu precisava de uma resposta de Deus, ainda que não tivesse pedido para Ele. E Ele usou pessoas para dizer, olha, não para, continua, porque você está abençoando alguém. O nosso amigo é Deus? Com certeza. Com certeza. Mas Ele, como amigo, usa pessoas para nos abençoar. E é louco isso, porque às vezes é uma mensagem que você não espera. Às vezes é uma pessoa que você não tem falado há um bom tempo e ela manda um áudio, um vídeo, alguma coisa que você fala, era isso que eu precisava ouvir. A importância das relações. Na angústia, nasce um irmão. O Criador nos criou para sermos relacionais. Ele nos criou para nos relacionarmos com o outro, com a terra, com a comunidade. E nós temos fome de comunhão. E ficou claro, ficou evidente nesse período de afastamento o quanto nós temos fome de estarmos em comunhão. Ainda que nós estivéssemos nos encontrando online, isso não foi suficiente para nós. Nós estávamos desejosos de nos vermos pessoalmente. Então perceba que o Criador nos criou para nos relacionarmos uns com os outros.
Nós desejamos estar conectados. Nós desejamos ser pertencentes, porque isso nos traz segurança. Nos traz segurança. Como diria Henry Nouwen, o nosso ser inteiro anela por outra mente. O nosso coração precisa de outro coração. É forte isso, né, irmãos? A nossa mente precisa de outra mente. Não dizem que duas mentes pensam melhor que uma? O nosso coração precisa de um outro coração, para nos encorajarmos a continuar. Claro que Cristo é o nosso amigo. E acredito eu que dentre todos os amigos, provavelmente Cristo é e será o mais fiel. Ele não vai nos abandonar nunca. Mas o fato dele ser o nosso amigo não anula a importância que o outro tem em nossa vida e a importância que nós temos na vida do outro. Há mutualidade nessa relação, e Cristo é o vínculo perfeito dessa relação. É Ele que junta, é Ele que une. Porque a palavra nos fala, né, que os vínculos são unidos pelo amor. E Cristo é a essência do amor. Ele é o próprio amor. Se Ele é o próprio amor, Ele é o vínculo perfeito das nossas relações. E com isso, eu não quero dizer que as nossas relações elas serão feitas de ausência de faltas e falhas. O fato de nós termos Cristo como vínculo perfeito dessa relação não quer dizer que não haverá falhas, não quer dizer que haverá faltas. Longe disso. Como em qualquer relação, teremos desavenças. Como em qualquer relação, nós teremos discordâncias. Como em qualquer relação, nós erraremos. Como em qualquer relação, errarão conosco. Mas, mediante o vínculo perfeito em Jesus Cristo, isto tudo não ferirá a nossa relação. Pelo contrário, esses momentos de dor, esses momentos de controvérsia, esses momentos de aversão, nos farão maduros e aprofundará ainda mais as nossas relações. O que nos separará do amor de Cristo? E aí tem uma porrada de coisas, uma relação de coisas. E aí o autor conclui que nada poderá nos separar do amor. A relação, ela pode até ficar um pouco estremecida, mas ela não vai se acabar. Pelo contrário, ela vai se aprofundar e ganhar mais força ainda. Porque nós estamos fundamentados em Jesus Cristo. E como nós lemos em Colossenses, capítulo 3, os versículos 12 a 14, olha o que diz. Visto que Deus os escolheu para ser povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos em perfeita harmonia. As agruras, elas virão, mas nós estamos e somos condicionados a viver de outra maneira. E isso denota a verdadeira mudança de mentalidade proposta por Jesus Cristo. Vão vir desavenças, vão vir as discussões, vão vir os debates, vão vir os afastamentos, vão vir os isolamentos, vai vir o distanciamento, vão vir as palavras que machucam, mas nada vai nos afetar. Nada vai afetar essa relação. Por quê?
Porque nós temos uma nova mentalidade. E Cristo nos orienta, através do apóstolo Paulo, olha, acima de tudo, revistam-se de amor, que é o que nos une em perfeita harmonia. Nossas relações, elas são fundamentais para a nossa vida e para a nossa trajetória nesse mundo. E aqui eu gostaria de ler novamente o versículo que nós iniciamos essa meditação desse dia. Só que agora eu gostaria de utilizar a tradução A Mensagem, que diz o seguinte, Provérbios 17, na tradução A Mensagem. O amigo ama sempre, e com ele não há tempo ruim. Mesmo quando há problemas, ele sempre é um ombro amigo. Olha que simples isso, né? Ele vai amar você em todo momento, mesmo que o tempo seja ruim. Só que quando há problemas, quando a coisa aperta mesmo, ele sempre vai ser o seu ombro amigo. E mais uma vez citando aqui esse autor que eu tenho aprendido a gostar demais, e que tem mudado algumas coisas que eu tenho pensado, ele diz o seguinte, no livro Uma Espiritualidade do Viver: bem-aventurados os que se abraçam na fraqueza, pois possuirão a terra. Experimentarão novos começos. Quando corremos o grande risco humano da compaixão, de sofrermos juntos, e quando ousamos enfrentar um com o outro nossa terrível solidão, a partir de então, a nova vida começa a se tornar manifesta. E ele diz, Henry Nouwen: quando me senti deprimido ou me senti ansioso, sabia que meus amigos não podiam solucionar o meu problema. Quem ministrou a mim foi quem não teve medo de estar no problema comigo. Exatamente onde senti minha pobreza, descobri a bênção de Deus. Os nossos amigos, ou nós enquanto amigos, provavelmente, ou em muitos casos, não conseguiremos resolver o problema do outro, ou o outro não conseguirá resolver o nosso problema. Mas o fato de estar junto já mudou totalmente o ambiente. Exatamente quando senti a minha pobreza, ou seja, quando eu senti que eu não era capaz, quando eu senti que todo o meu conhecimento, a minha intelectualidade, quando eu senti que o meu reconhecimento diante dos meus pares, eles não eram suficientes, foi aí que eu descobri a bênção de Deus. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, nós descobrimos a bênção de Deus. Quando nós paramos de pensar, Deus vai descer de lá e vai falar comigo, quando nós deixamos isso de lado, nós descobrimos a bênção de Deus, porque Ele colocou uma pessoa ao nosso lado para nos abençoar e caminhar junto conosco. Nós precisamos de pessoas que se importam conosco. E precisamos nos importar com o outro também. Foi assim que Jesus viveu e nos ensinou. Foi assim e para isso que Deus nos criou, termos amigos e sermos amigos do outro. Se nossos amigos são importantíssimos e exercem grande influência em nosso cotidiano, o que diríamos então daqueles que nós não temos tanta relação, ou que não são tão próximos, ou que nós diríamos até que não são nossos amigos? Tem grande relevância para nós, mas isso é assunto para outra oportunidade. Para concluir, eu só quero citar uma música que eu gosto bastante, e aqui até com perdão, caso os irmãos não gostem, mas é uma música do fundo de quintal que fala sobre amizade. E só um versinho que diz: quero chorar o teu choro, quero sorrir o teu sorriso, valeu por você existir, amigo. Que essa seja a nossa relação. Não só para nós, mas para o outro. Você está chorando? Eu vou chorar junto. Você está sorrindo? Eu vou sorrir junto. Eu só quero te agradecer por você existir. Amém?